Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonas, professor de Física, e vamos dar continuidade ao nosso estudo, ok? Da termologia. Vamos resolver o exercício R3 do nosso material didático, material que nós repassamos para vocês estudarem, tá certo? Para nós resolvermos esse exercício, o exercício R3, nós temos que saber essas relações, essas fórmulas, essas três fórmulas que relacionam, né, a conversão de temperatura nas escalas termométricas, tá certo? A escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ok, pessoal? Olha só, o exercício ER3 é esse exercício aqui. O que fala esse exercício? Esse exercício diz o seguinte: em uma escala termométrica X, ele não identificou, portanto, a escala, é relacionada com a Celsius, ou seja, a escala Celsius, conforme mostra o gráfico abaixo. Letra A. Qual o valor X na escala X em função da temperatura θ na escala Celsius? Pessoal, o segredo está aqui, ó, essa palavrinha mágica aqui, em função. Quando o problema fala em função, ele está querendo que você, na verdade, determine uma função ou uma equação que represente essas duas escalas. Eu vejo aqui, olha, por esse gráfico, ele fala que essa relação de x na escala x e a escala Celsius é representada pelo gráfico, olha, como mostra conforme o gráfico, conforme mostra o gráfico. Então, nós temos que tirar as informações que nós precisamos desse gráfico aqui, ok? Qual é a informação importante que esse gráfico nos traz? Ele está falando o seguinte, que aqui no eixo horizontal é representada a temperatura na escala Celsius. Está sendo representada no eixo horizontal. E a temperatura na escala X está sendo representada por esse eixo vertical. Então, veja bem, olha só. Quando a temperatura, aqui ó, na escala Celsius, está vendo? Quando a temperatura na escala Celsius for zero, está aqui, ó, 0 graus Celsius, a temperatura na escala X será menos 5. Ok, pessoal? Então, nós vamos desenhar aqui aquele termômetro, o termômetro na escala Celsius e o termômetro na escala X. Então, eu vou fazer aqui, ó, um termômetro aqui, ok? Desenhar um termômetro aqui, onde aqui embaixo eu tenho o ponto de gelo e aqui na escala Celsius eu tenho o ponto de vapor, ok? Aí eu vou prolongar aqui, vou prolongar para a direita aqui e também vou desenhar o termômetro na escala X, onde aqui, ó, essa escala aqui é a temperatura na escala X e aqui é a temperatura na escala Celsius. Quais as informações que eu preciso aqui? Vou tirar do gráfico essas informações. Eu tenho aqui, ó, aqui, ó, 0 graus Celsius é o ponto de gelo, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, 0 graus Celsius. O ponto de gelo na escala Celsius corresponde ao ponto de gelo aqui, olha, de menos 5 na escala X. Então, 0 graus Celsius corresponde a menos 5. Olha. Corresponde aqui, pessoal. Esse valor aqui será de menos 5 na escala X. Entendido, pessoal? Olha aqui, ó. 0, 5. Aqui, ó, pessoal, aqui eu não vou colocar o ponto de vapor aqui não, tá? Eu vou colocar aqui 18 graus. Por que 18 graus, pessoal? Porque o problema está me dizendo aqui, olha, que 18 graus não está me dando o ponto de vapor na escala Celsius. Está me dizendo que 18 graus na escala Celsius, olha só, esse 18 graus, fazendo uma tracejadazinha aqui até chegar à reta, e da reta tracejando aqui até chegar na escala X, 18 graus na escala X, aliás, na escala Celsius, corresponde a quantos graus na escala X? 10 graus na escala X aqui, olha. 10 graus
na escala X. Ok, pessoal? De maneira que eu vou colocar aqui, olha, uma temperatura qualquer aqui, olha, uma temperatura qualquer na escala Celsius. Essa temperatura qualquer aqui na escala Celsius, ela vai ter uma temperatura correspondente aqui na escala X, olha, uma temperatura também qualquer na escala X. Olha, você pode perguntar, professor, por que o senhor não utilizou o ponto de vapor na escala Celsius? Por que o senhor não utilizou? Não entendi. Pessoal, por que eu não utilizei? Porque aqui, olha, o problema me pediu para me tirar as informações do gráfico. E o gráfico não está me dizendo aqui, olha, está me dizendo a temperatura de gelo na escala Celsius e está me dando uma temperatura de 18 graus. Não está me dando a temperatura de 100 graus. Entendeu? Se ele me desse a temperatura de 100 graus aqui e relacionasse essa temperatura de 100 graus com uma temperatura na escala X, eu usaria. Só que aqui ele me deu uma temperatura de 18 graus e relacionou essa temperatura de 18 graus a uma temperatura de 10 graus na escala X. É por isso que eu utilizei aqui, ó, 18, estou relacionando com 10 graus na escala X. E aqui eu vou fazer aquela mesma conta, olha. Vou pegar, vou dizer que essa distância aqui é o A, e essa distância aqui, ó, é o B, ó. Tá certo? E vou fazer a divisão, olha só. Os cálculos aqui. Vou fazer a divisão aqui, pessoal, de A dividido por B. Na escala Celsius e na escala X, ok? Olha só, pessoal, essa distância aqui, ó. Como essa temperatura aqui, eu não tenho essa distância, mas como essa temperatura é uma temperatura qualquer na escala Celsius, essa distância aqui vai ser essa temperatura aqui menos zero. Qual é essa temperatura aqui, pessoal? Na escala Celsius? É Tc. Então, eu vou colocar aqui, ó, Tc menos zero dividido por quanto? Vou pegar agora o B. Quem é o B? Essa distância. Quem é essa distância aqui na escala Celsius? Essa distância é quem é? 18 menos zero. Então, é dividido por 18 menos zero. Isso aqui será igual a essa mesma divisão. A dividido por B, só que na escala X. Quem é essa distância aqui, pessoal? Esse A na escala X. É essa temperatura na escala X menos esse valor aqui. Ok? Então, veja bem aqui, ó. É a temperatura na escala X menos esse valor. Só que esse valor aqui, olha, ele é negativo. Então, eu tenho que colocar um parêntese e colocar o valor negativo, ok? Sempre quando chega aqui, vocês têm dúvida, né, pessoal? Então, eu vou explicar melhor aqui, olha. Olha só, essa distância A aqui, essa distância A, é essa distância do Tx até o menos 5. Essa distância é Tx menos 5, ok? Então, Tx menos 5. É por isso que eu coloquei o parêntese. Esse menos é o valor da temperatura, uma temperatura que é negativa, tá certo? Uma temperatura negativa, tá? Então, vamos lá. E esse B aqui na escala X, quem é? É 10 menos 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 menos, parêntese, menos 5. Ok? Então, esse A sobre B já desconsidero. Vai ficar Tc menos 0 é igual a Tc. Tc. Tc dividido por quanto? Por 18. Por quê? 18 menos 0 é 18. É igual a Tx, ou seja, temperatura na escala X, menos com menos é mais. Mais 5. Dividido por quanto? Por 10. Menos com menos é mais. Mais 5 novamente. Ok? Vou fazer a conta para cá, vou repetir Tc, ou seja, temperatura na escala Celsius, dividido por quanto? Por 18, é igual a temperatura na escala X, mais 5, dividido por quanto, pessoal? 10 mais 5 é igual a 15. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou... Olha só, quando chega nesse ponto aqui, aí, veja bem, existem duas formas de fazer isso aqui, tá certo? Essa conta aqui. Eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó, esse com esse,
esse aqui vezes esse aqui. Quando eu falo aqui, olha, 15 vezes o TC, 18 vezes TX mais 5, estou dizendo que o 18 ele está multiplicando tanto o TX quanto o 5, tá certo? Então, o 18 está multiplicando esses valores que estão aqui no numerador. Quem que está aqui no numerador? Quem está aqui é o TX e o 5. Então, o 18 ele multiplica o TX e o 18 multiplica o 5. Tá certo? Eu costumo observar que tem alunos que erram aqui, tá? A conta. Pega esse 18 e multiplica só pelo TX. Isso aqui seria uma forma de fazer, pessoal. Olha, vamos multiplicar 15 vezes TC, 15 TC. Aí 18 vezes TX, 18 TX. 18 vezes 5, aí colocaria o resultado. Tá certo? Aí passaria os valores, as variáveis todas para o primeiro membro, os números para o segundo membro e tal, fazer as contas. Mas tem uma forma mais fácil de fazer aqui, olha, que eu acho mais fácil. Né? Às vezes a gente faz pelo modo mais fácil, né? Mas vocês entendem que para vocês é o mais difícil. Então, eu vou repetir aqui o TC. Ao invés de multiplicar esse vezes esse, eu vou multiplicar só o 18 vezes esse aqui. Ó. Vou deixar o TC, vou tirar o 18 daqui e vou colocar aqui 18 vezes. Vou colocar um parêntese porque ele vai estar multiplicando o TX e está multiplicando o 5, ok? Isso aqui, olha, dividido por 15. Tá certo? O professor pode fazer isso? Pode, pessoal, porque olha só, o 18 ele foi multiplicando para cá. Olha, se ele foi multiplicando, ele pode voltar para cá dividindo da mesma forma. Né? 18 vezes 1 é 18, volta para cá o 18. Tá certo? O 18 ele volta para cá. E fica como está aqui, ó. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque olha só, aqui eu tenho 18 e tenho 5. Eu posso fazer aqui, olha, uma simplificação aqui, olha. Posso dividir por 3. Posso dividir por 3 o numerador e posso dividir por 3 o denominador. Então, eu tenho aqui, ó, TC é igual. Posso pegar o 18 e dividir por 3. 18 dividido por 3 dá quanto? Dá 6. 3 vezes 6, 18. Então, vai ficar 6 vezes TX mais 5 dividido por quanto? 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Tá certo? Pessoal, se vocês parassem aqui, eu já consideraria certa a questão. Tá certo? Porque vocês fizeram o quê? Descobriram uma expressão matemática que relaciona a temperatura na escala X com a temperatura na escala Celsius. É isso que a letra A está pedindo. Mas só que é o seguinte, isso aqui ele pode ser simplificado mais ainda, olha só. Da seguinte forma, olha só, TC é igual a 6... Olha, 6 vezes TX é 6TX. Eu posso colocar isso dividido por 5. Ok? Posso fazer o seguinte, 6 vezes 5 é 30. É igual a 30. Só que esse 30 está dividido por 5. Ok? Só que 30 dividido por 5, quanto é que dá? Então, eu repito aqui, ó, 6 TX dividido por 5 mais 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5, 6 vezes 5 é 30. Então, ficaria assim, olha. Ficaria TC é igual a 6TX dividido por 5 mais 6. Ok? É a expressão que relaciona a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala X. Tá certo? No problema que consta no livro, está resolvido de forma diferente. Tá certo? Mas é por quê? É porque aqui, ó, no livro, foi isolado o X e aqui eu isolei o TC. Tá? Não tem problema não, pode fazer dessa forma aqui. Tá certo? Agora nós vamos fazer aqui a letra B, ok? O que fala a letra B? Calcule a temperatura na escala Celsius quando x for igual a 3 graus X. Olha só, nós encontramos uma fórmula que relaciona a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala X.
tá certo? Então, aqui na próxima página, nós vamos resolver. Qual é essa expressão que relaciona? Olha só, a temperatura na escala Celsius é igual a 6 vezes a temperatura na escala X dividido por 5 mais 6. O problema está dizendo o seguinte, quando a temperatura na escala Celsius, calcule a temperatura na escala Celsius quando a temperatura na escala X for 3 graus X. Então, quando a temperatura na escala X for 3 graus X, qual é a temperatura na escala Celsius? Qual é a temperatura na escala Celsius? Veja bem, nós já temos aqui uma fórmula, uma expressão matemática que relaciona a temperatura na escala X com a temperatura na escala Celsius. De maneira que, se eu tenho que a temperatura na escala X é igual a 3 graus X, então é possível eu determinar a temperatura na escala Celsius. Tá certo? De que forma? Eu vou substituir aqui a temperatura na escala X aqui, olha. Eu tenho aqui, ó. A temperatura na escala Celsius será igual a 6 vezes a temperatura na escala X. Quanto é a temperatura na escala X? Olha, a temperatura na escala X é 3 graus X. Então, eu vou colocar aqui 3. Dividido por quanto? Por 5. Mais 6. Então, a temperatura na escala Celsius será, veja bem, 3 vezes 6 é igual a 18. 18 dividido por 5. Tá certo? 18 dividido por 5 mais o 6. Aqui eu tenho uma fração, ok? Uma fração. Então, eu vou colocar um traço grande aqui. Olha só. Como aqui no denominador eu só tenho um valor, que é o 5, então eu vou colocar o 5 aqui no denominador. E vou fazer o seguinte, 5 dividido por 5 é igual a quanto? É igual a 1. 1 vezes 18 é igual a 18. Eu estou somando esses dois valores. Estou somando uma fração com um número inteiro. Então, o que eu fiz? Eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 5 é 5. Eu vou pegar 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 aqui eu vou multiplicar por 18. 1 vezes 18. Olha só. 1 vezes 18. Tá certo? Aqui vezes 18. A mesma coisa eu vou fazer com esse 6. 6 dividido por quanto? Pessoal, aqui embaixo desse 6 tem 1. Quando eu falo embaixo, estou dizendo onde? No denominador. 5 dividido por 1 é igual a 5. Vou pegar esse 5 e vou multiplicar por quem? Pelo 6. 5 vezes 6 é igual a quanto? É igual a 30. Ok? Agora eu vou pegar o seguinte. Vou somar 30 mais 18. 30 mais 18 dá quanto? Dá 30 mais 18 é igual a 48, né? 30 mais 18 é igual a 48. Então, 48 dividido por 5. Ok? 48 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 48 dividido por 5. Dá quanto? Pessoal, 48 dividido por 5 dá quanto? 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 9 é 45. Então, aqui é 9, tá? 5 vezes 9 é igual a 45. 8 menos 5 é igual a 3. Aqui, 4 menos 4 é igual a 0. Não precisa colocar. Aqui eu tenho 3 dividido por 5, não dá. Então, eu vou colocar um 0 aqui e vou colocar uma vírgula. Tá certo? 30 dividido por 5 é igual a 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Ok? Subtraiu aqui, zerou. Então, 48 dividido por 5 é igual a 9,6. Ok? Então, a temperatura na escala Celsius é igual a quanto? É igual a 9,6 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Então, 3 graus na escala X corresponde a 9,6 graus na escala Celsius. Tá certo? Olha só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vocês podem não ter entendido o que eu fiz aqui, tá? Mas façam como vocês sabem resolver, multiplicando esse vezes esse vezes esse. Façam os cálculos que vocês vão verificar que vai dar o mesmo resultado. Ok? Vai dar o mesmo resultado. Ok, pessoal?
Pessoal, ok, tá certo? Refaçam a questão, porque será questões parecidas que eu irei cobrar na avaliação de vocês, tá? Portanto, estudem para obter uma boa nota na avaliação que faremos, ok?